quero lembrar os irmãos que, por medida de segurança, uma vez que nós temos experimentado algumas dificuldades com algumas pessoas que fazem anarquia, né? Até hoje, a chegada dos irmãos aqui na hora do ensaio coral, eu presenciei uns momentos difíceis. Nós estamos com um albergue aqui perto e algumas pessoas que passam por aqui, e talvez não sejam nem as que dormem, que passam o período no albergue, mas as que estão fora do albergue, mas que passam por aqui causando dificuldades. Então nós estamos trancando na hora do culto a porta ali da lateral. Se você precisar ir ao toalete, quero lembrar, ou você usa o elevador, não se constranja, pode passar por aqui, e se você ficar muito constrangido, fala com o diácono que ele abre a porta lá para você descer, tá bom? Isso também traz mais tranquilidade para os diáconos participarem do culto. Eles têm que ficar divididos, olhando lá, ficando lá embaixo, e às vezes expostos a alguma agressão, alguma situação fora de controle, né? Então, informando isso para os irmãos. Uma outra questão também que eu quero informar: no próximo domingo nós encerraremos a nossa campanha missionária. Então, os irmãos que estão participando e receberam aqueles avisos, tanto individualmente quanto no grupo da igreja, sobre a campanha para a Missão Kaiowá. E no período da manhã estará conosco o representante da Missão Kaiowá, e vai participar conosco aqui do culto. Falará sobre o ministério, falará sobre a aula missionária, e nós teremos a oportunidade de entregar tudo o que nós arrecadarmos para que ele possa encaminhar para a missão. A missão carece de Bíblias. Se você tem Bíblias em casa, mesmo que sejam Bíblias já usadas, claro, se forem rasgadas, aí não dá nem para ler o texto direito, né? Mas se a Bíblia está inteira, está usada, está velhinha, mas está inteira, traga. Os índios, principalmente, eles estão pedindo Bíblias, tá? Não quero dar Bíblia velha, eu quero dar dinheiro para comprar a Bíblia. Fale com a Nilceia, fale com a Nilza, então você poderá, assim, dar a sua oferta, contribuir com material também de higiene, sabonetes, cremes dentais, escovas de dentes, material de higiene de modo geral, tá bom? Domingo pela manhã nós encerraremos esta campanha. Você ainda tem essa semana para fazer os encaminhamentos. Lembrados? Está claro para todos? Então vamos lá então ler a Bíblia e meditar nesta passagem tão importante das Escrituras Sagradas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando você lê esse texto, assim como eu também leio esse texto, você já parou para perguntar o que significa amar o mundo? Nós, de uma maneira geral, nós usualmente nos defendemos, como crentes que somos, dizendo que nós amamos só a Deus. E nós muitas vezes até protestamos. Nós amamos tão somente a Deus que nós nem aceitamos qualquer tipo de imagens de escultura ou qualquer tipo de outra forma de expressar religião que não seja ao Deus invisível. Lembramos dos mandamentos, lembramos um dos 10 mandamentos que fala sobre amar a Deus, adorar a Deus com somente. Lembramos do que Jesus Cristo fala sobre amar a Deus com toda a força, com todo entendimento. Mas nem sempre nos preocupamos em entender o que significa amar o mundo. Para você, o que é amar o mundo? João, nesse texto, ele nos convida a pensarmos acerca desse assunto, para entendermos e verificarmos o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós queremos amar a Deus. A visão de João, ou a intenção de João,
é fazer com que nós entendamos que as coisas que o mundo oferece, aquilo que o mundo oferta, aquilo que o mundo disponibiliza, seja em que nível for, seja no nível pessoal, individual e interior, ou seja no nível externo, das coisas materiais, das riquezas, ou mesmo das relações que nós podemos construir, que nós podemos vivenciar, todas essas coisas relacionadas aos apegos terrenos, aos apegos existenciais, significam amar o mundo. Apegar-se ao mundo e desapegar-se de Deus e das coisas de Deus é o que João quer nos mostrar, explicando, fazendo-nos entender que as estruturas sociais, as estruturas existenciais produzidas pelo homem após a queda, ela é mundana. E de modo geral, às vezes até explicitamente opostas à palavra de Deus. Oposição ferrenha contra Deus, como antideus, como anticristo, como anti-Espírito Santo, como anti-Bíblia. Portanto, o cristão deve atentar para o que a palavra de Deus, a própria Bíblia, e no caso aqui, João, o que ele vem nos mostrar e falar a respeito dos hábitos, dos costumes, das culturas que nos alimentam e nos movem. E assim, procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A questão ela se resume num aspecto muito simples. Quando amamos a Deus, nós nos ocupamos em nos filtrarmos, em nos cuidarmos, em nos atentarmos para fazer esta vontade de Deus para a nossa vida. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos. Mas os salvos, aqueles que têm plena compreensão e discernimento dos valores espirituais, que têm discernimento espiritual na sua vida, e sabe o que é buscar a vontade do Senhor, ele vai entender e vai se ocupar do amor a Deus em sua vida. Caso contrário, aquilo que é ofensivo a Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é oposição a Deus, poderiam ou poderão virem fazer parte da nossa prática, da nossa vida. E aí é que está o foco que João vem mostrar. A Bíblia descrevendo aspectos do mundo, aspectos do mundanismo, aspectos da carnalidade, aspectos da pecaminosidade e ainda aspectos da atração, da tentação de Satanás, levando as pessoas a se afastarem de Deus. Quando eu leio aqui a passagem bíblica, João dizendo para nós sobre não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, e João explicando passo a passo dessas formas de amar o mundo e as coisas que há no mundo, eu sou levado a pensar sobre como amar a Deus. Então, o amor ao mundo afasta cada vez mais as pessoas do amor a Deus, da intimidade a Deus. Repare que nós lemos um texto lá na introdução da liturgia do culto. A intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. E os que temem a Deus amam a Deus e procuram fazer a sua vontade. Mas Deus resiste aos soberbos. E aí é que está a incompatibilidade que João vem mostrar. E aqui ele destaca três importantes aspectos do amor ao mundo que levam as pessoas a se afastarem cada vez mais do amor a Deus. Eu não estou falando do amor de Deus, pastor. Eu estou falando do nosso amor, do seu amor, do amor do homem para com Deus. E em primeiro lugar, João destaca aqui algo que ele fala a respeito da concupiscência da carne.
Palavra estranha, concupiscência, mas da carne já é mais conhecido. Mas o que João quer nos mostrar, e essa frase ela diz respeito aos desejos impuros, a busca de prazeres pecaminosos, a satisfação dos sentidos, tomando conta, dominando o coração, dominando o corpo, dominando a mente, de tal maneira que esta concupiscência, essa parte, essa questão interior do homem, da mulher, da pessoa, é tão forte, ou são tão fortes, que acabam afastando a pessoa da sua vida, da sua personalidade com Deus. Repare bem quando João aqui descreve isto, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o que acontece? Essas coisas do mundo, quando a pessoa se entrega a elas, ela está se afastando da sua consagração, ela está se afastando da sua servidão, ela está se afastando da sua disposição em estar em busca da vontade de Deus, antes se agradando e se entregando a buscar a vontade da carne, sentimentos, busca por prazeres, desejos impuros. E há uma infinidade de textos bíblicos que destacam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 6,18. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. 1 Coríntios 6,18. E olha que o apóstolo Paulo ele está lidando com uma igreja, com uma comunidade cristã que se afastou muito, mas muito dos caminhos da vontade de Deus. E aqui Paulo então destaca para nós aquilo que é um pouco da concupiscência da carne, no versículo 18, 1 Coríntios 6, quando ele diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O problema da concupiscência da carne, amados, é a capacidade que ela tem de desgraçar a própria vida, a vida das pessoas. O que João quer nos dizer aqui é algo mais ou menos como o que o próprio Senhor Jesus diz, para não nos conformarmos com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Você sabe o que significa conformar-se? Quer dizer, adquirir a forma daquilo. É colocar a sua vida ou colocar a vida dentro de uma forma. E amoldar-se conforme esta forma pretende que seja. E adquirir esta forma. Então não vos conformeis com este mundo. A concupiscência da carne, ela exerce tal influência, tal poder na vida da pessoa, que ela pode afastar a pessoa do amor a Deus, da consagração, da comunhão, da intimidade do Senhor, adquirindo a forma mundana de ser. Como isso é sutil e também como isso é explícito. Como isso é forte. Nós podemos falar da imoralidade sexual, mas nós podemos falar da forma tão desastrosa das pessoas serem hipócritas, as pessoas serem mentirosas, as pessoas serem enganadoras, as pessoas se entregarem de tal modo para serem bem-sucedidas neste mundo, que adquiram a forma do mundo. É o comportamento, é a própria atitude, é o sentimento, é a atitude tomada. Isso, meus irmãos, é tão desastroso na vida da igreja, na vida do crente, que a palavra de Deus deixa uma pergunta:
Quando Cristo voltar, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Quando se amolda as coisas do mundo e adquire a forma do mundo, se afasta de Deus. Isso é franca oposição a Deus. Cabe a nós refletirmos sobre o quanto a concupiscência da carne tem tomado conta de nós. Você já parou para pensar nisso? E eu gostaria que você nessa noite associasse o amor ao mundo com a concupiscência da carne e visse o quanto você ou nós possamos ver juntos, o quanto nós porventura não estamos nos alimentando dessa forma do mundo ser, com a concupiscência da carne, nos entregando à busca desses prazeres, nos afastando dos prazeres com Deus, da comunhão com Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Eu dou um exemplo para você muito claro sobre isso. É comum e é natural nos nossos relacionamentos mais santos, mais puros, especialmente pessoas que querem viver uma vida íntegra e reta na presença de Deus, passarem por dificuldades, por provações e por tentações. Acredito que não tenha um homem aqui casado, uma mulher aqui casada, que nunca tenha sido tentado ao pecado. Todos nós passamos por tentações. E aí aquela ideia, aquela fantasia, aquele imaginário de que com a outra eu terei mais prazer, com o outro eu terei mais prazer, se esquecendo do que significa a imoralidade, e assim se entrega a imoralidade. Os casamentos são desfeitos, votos de fidelidade, a amizade, a alegria de um casal, a convivência íntima que poderia ser rica e abençoadora, tudo isso se perde em detrimento daquele imaginário de que lá eu serei mais feliz, de que lá serei melhor, que lá será melhor. A concupiscência da carne é isso. Cuidado, diz João, a concupiscência da carne é inimizade contra Deus. Mas João não fala só sobre a concupiscência da carne. Aqui ele está falando da busca do prazer. Mas João também fala sobre a concupiscência dos olhos. E é interessante distinguir as duas coisas. Ele não poderia falar da mesma concupiscência associando a carne e os olhos da mesma forma? Primeiro, João fala da degradação do corpo, o uso do corpo em prol dos prazeres mundanos, do conformismo com o mundo e as coisas que há no mundo. E então em seguida João fala sobre a concupiscência dos olhos, se referindo ao desejo incontrolável pelas coisas mundanas que satisfazem a cobiça. A concupiscência dos olhos está ligados à cobiça, ao desejo, ao apetite, à satisfação desses desejos. Abra, por favor, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Um texto lá no Velho Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, Êxodo 20, 17. E não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui você pode também pensar assim, não cobice o homem do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em outras palavras, não cobiçarás. Isso está associado ao que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7,7, que é uma outra referência bíblica muito importante nesse sentido. Romanos capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Então não é só o Velho Testamento com a rigidez da lei dos hebreus, mas que foi dada aos hebreus, mas Romanos capítulo 7, versículo 7, nele nós lemos assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meus amados, quais são as formas de alimentar a concupiscência dos olhos? Pode ser a pornografia, pode ser a violência, pode ser a forma ímpia de viver e de ser, pode ser o desejo pelo bem e pelas coisas do outro, de tal maneira que essas coisas passem a serem buscadas como um alimento, como se fosse um alimento espiritual. Eu não sei se você já conheceu alguém viciado. Vício significa aquilo que se opõe à virtude. Virtude é aquilo que é a qualidade de um homem, a qualidade de uma mulher. A palavra de Deus, ela pretende nos qualificar, nos ensinar e nos passar a sermos virtuosos, homens virtuosos, mulheres virtuosas, homens de bons hábitos, mulheres de bons hábitos. Portanto, o vício é aquilo que a pessoa se busca para se alimentar e satisfazer-se. As pessoas que são viciadas, por exemplo, no desejo de ter coisas. Você conhece algum acumulador que enche a casa de tralhas, como se aquilo fosse uma satisfação, ou como se aquilo fosse um complemento para a sua vida? E aquelas coisas são tão importantes que as pessoas se apegam e não largam. E não pode ver algo assim que esteja ao alcance ou até mesmo fora do alcance, que deseja aquilo e fará de tudo para levar para casa. Às vezes é apego de uma revista velha e tenta. Vai o estudante lá pegar ou solicitar aquela revista para fazer um trabalho escolar e fazer um recorte para fazer um painel. Perde, se for tio, avô, pai, mãe, perde o relacionamento por causa disso. Você conhece alguém que seja viciado em pornografia? Que não consegue se desvencilhar e busca através da internet, através da impressão, através de fotos? São pessoas que não se desligam, que se alimentam. E algo tão subjetivo, tão externo, mas algo que elas passam a ser independentes. O alcoolismo, qualquer tipo de drogas. Assim, meus queridos, a concupiscência dos olhos é o desejo, é a busca insana para ter e receber aquelas coisas como um alimento, como algo que possa trazer satisfação. Meus irmãos, uma sociedade dominada pelo pecado só pode produzir uma cultura contrária aos princípios da palavra de Deus. É só um filme, é só uma série, é só uma novela, são só alguns minutos. Mas o quanto essas coisas estão alimentando a alma e o coração e te afastando de Deus? Aqueles hábitos, aqueles costumes, o quanto essas coisas estão te inundando de influências, a ponto de você perder as virtudes, as qualidades. É tão triste, é tão terrível uma pessoa viver assim, pensando assim: mas se ninguém souber, não existe escândalo. Se ninguém souber, não existe mal. Se ninguém souber, não existe pecado. Como se o problema dela fosse alguém saber. Graças a Deus que existe o desmascaramento, ou seja, a máscara cai e a verdade aparece, que é uma ajuda, uma oportunidade que a pessoa tem, ao quebrar a cara, ao cair a casa, de ver a vida hipócrita que ela está levando.
A concupiscência dos olhos pode sim tomar o lugar do amor a Deus, da consagração da vida a serviço de Deus. João fala sobre isso, o problema da concupiscência dos olhos. E onde tem a concupiscência dos olhos, não há amor a Deus. O Pai, Deus, não habita nesse lugar. E por isso, por último, João destaca, no mesmo versículo, na mesma sequência, alguma coisa a mais que afasta as pessoas do amor a Deus, que é a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Nada mais, nada menos do que o orgulho do homem pecador que não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. A autossuficiência. A pessoa que se acha e se sente dona de si. A pessoa que toma decisão, que fala, que faz, que assume uma postura de que ela não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. A pessoa que se entrega a viver de uma forma soberba, ela procura se exaltar, ela procura se autoglorificar, ela procura se autopromover, julgando-se independente de tudo, independente de Deus, como se isso fosse possível. Hoje nós conhecemos estudos, inclusive, que nem são cristãos, nem são bíblicos. Quando você procura saber de uma pessoa que trabalha com a saúde humana, como por exemplo os psiquiatras ou os clínicos gerais, eles estão cansados de pacientes que não seguem as regras, nem para tomar o remédio, nem para comer o que precisa ser para a alimentação correta. Como que se o médico estivesse atrapalhando a vida delas. E aí, quando tudo piora, quando tudo se deteriora, quando a coisa fica feia, a vida está por um fio. Se a pessoa não cansou de brigar com o médico, com a enfermeira, que não tem nada a ver com isso, com a teimosia dela, ela resolve brigar com Deus. Amaldiçoar, reclamar, e não consegue, porque o soberbo não consegue se auto-refletir. Ele não consegue se julgar, ele não tem julgamento de si mesmo, ele não tem juízo crítico. Uma vez que nós somos chamados para amar a Deus, andar com Deus e sermos discípulos de Cristo, a soberba da vida nos afasta do Criador. Tiago, capítulo 4, versículo 16. Observemos o que este versículo bíblico tem a nos dizer. Tiago 4, 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jactância, que significa orgulho, arrogância, soberba. É simples assim. O homem soberbo, a mulher soberba, está, na verdade, vivendo longe do amor a Deus. De nada adianta o título de cristão se a pessoa não demonstra uma vida santa diante de Deus e dos homens. De nada adianta o título se a pessoa não for de verdade. Se a pessoa não tiver humildade, se a pessoa não tiver quebrantamento, no mínimo, se a pessoa não tiver o bom senso espiritual para ter o discernimento espiritual das coisas que podem torná-la mais próxima de Deus. O soberbo não gosta de orar,
O soberbo não gosta de ler a Bíblia. O soberbo não gosta de ser disciplinado. O soberbo não gosta de ser aconselhado. O soberbo não gosta de ser orientado. O soberbo não gosta de nada daquilo que possa mexer com a sua estrutura. Por isso, Deus resiste aos soberbos. Mas o contrário da soberba é a humildade. E ao humilde, Deus dá graça. E você pode dizer assim, pastor, isso é muito existencial e é pouco espiritual. Nananina, não. É muito espiritual isso. Porque Satanás, e eu preguei sobre ele domingo, hoje pela manhã e domingo passado pela manhã. Satanás, ele cega os olhos das pessoas do presente século para afastá-las de Deus. A soberba da vida é instrumento de Satanás para afastar as pessoas de Deus. Ele cegou o entendimento do presente século. João Evangelista 12:31 diz algo sobre isso. O mesmo João da primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, diz a mesma coisa. E nós precisamos observar isso com cuidado, para ver o quanto que Satanás está agindo e tentando nos afastar de Deus. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. A soberba da vida nos afasta de Deus. Você já se perguntou sobre o quanto você, seu marido, sua esposa, seus filhos, a sua casa, o quanto nós juntos podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, se deixarmos a soberba de lado? Já pensou nisso? O quanto nossa vida ganha, nossa vida espiritual, nós nos afortunamos das bênçãos celestiais? Espero que a mensagem desta noite, meu irmão, tenha mostrado para você o que significa o amor ao mundo e as coisas que há no mundo. Soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Elementos e meios que nos afastam do amor de Deus. Quanto perigo o crente sofre e se submete e se expõe quando ele se alimenta da concupiscência da carne, desejando prazeres e buscando prazeres. O quanto ele pode se afundar desejando incontrolavelmente as coisas do mundo, as coisas que há no mundo. E o quanto ele sofre e perde com a soberba da própria vida. Que Deus nos abençoe, que algo tão existencial cristão, existencial de santificação, de consagração, leve-nos a refletirmos sobre o quanto nós precisamos mais de Deus. O que é sermos íntimos de Deus? O que é fazermos a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? O que é direcionar a nossa vida para o céu, para a vida eterna com Deus? E eu termino esta mensagem dizendo o seguinte, irmão, tanto a soberba, tanto a concupiscência da carne, dos olhos, quanto a soberba da vida, tem data de validade. Tem data de validade. Um moribundo na cama, prestes a morrer, é tão indigno, é tão horroroso. Um dia desses, conversando com o irmão, e ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, e ele disse assim: pastor, como a gente por dentro cheira mal. Que fedor eu senti que saiu de dentro de mim. E não adianta passar perfume francês. Não adianta, né, Ana? Não adianta. E um corpo que falece e fica lá horas, não estou nem dizendo dias, fica lá horas esperando ser removido.
Que mau cheiro que exala. Queridos, o amor a Deus nos enche de graça. O amor a Deus nos enche de bênção. O amor a Deus não só perdoa pecados, mas o amor a Deus nos dá renovo na vida. E aí nós seremos capazes de entender o que significa viver eternamente com Deus numa nova vida, glorificados e transformados. E porque vale a pena perseverar na presença de Deus. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas o amor a Deus permanece eternamente. Deus nos abençoe e guie as nossas vidas a amá-lo cada vez mais e com mais intensidade. Eu quero te convidar a cantar o hino 386, que é um convite a sermos testemunhas vivas desse amor de Deus para conosco e da nossa resposta em amá-lo.